No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, Rabi Kalil, bom dia. Bom dia, meu amigo Pedro Notaro, bom dia a todo o público multimídia do Radar de Notícias. Terça-feira, últimos dias. 5 dias para as eleições. Né? Eu diria até reta final, fazendo a última curva aí para o domingo. Ansiedade, expectativa. O horário eleitoral termina sexta-feira ou quinta-feira? Sempre fico nessa dúvida. Se eu não me engano, é na quinta, né? É quinta-feira, exatamente. É depois de amanhã, mais 2 dias. No rádio acho que já volta a ser normal na sexta-feira. Carreatas ainda no sábado, né? Isso. E No sábado. a reta final. Lembrando que a Justiça Eleitoral, atenção, está recomendando que todo cidadão leve sua própria caneta. Você tem que levar uma caneta para assinar o comparecimento e também, na hora da urna, não é para pôr o dedo na tecla, é para pôr a caneta, né? Na realidade, a princípio, a Justiça Eleitoral, ela recomendou o uso da caneta para que cada pessoa assine o seu canhoto. O comparecimento. O comparecimento. Só que aí, na medida do possível, você vai, já que você está indo levar sua caneta, aproveita e utiliza no teclado também. Sabe que eu me lembrei ontem, Rabi? Quando os candidatos distribuíam canetas. Quando podia o brinde. O brinde, que hoje já não pode mais. Na teoria, né? Hoje já não pode Pois mais. é, o boné ainda é distribuído, mas dizem que é da equipe. É uma equipe grande, hein? Aquele jeitinho brasileiro? E a caneta pode ser para o fiscal do partido, né? Pois é, o delegado também. O Rabi Kalil traz aqui uma novidade. Mais uma pesquisa registrada em Guarulhos? Foi ontem à noite. Tivemos uma pesquisa registrada, encomendada pela campanha do Partido dos Trabalhadores. A Govinet. A Govinet, exatamente. Foi feito o registro ontem. Só a minha dúvida que eu tive aqui, Pedro, eu vou até levantar depois, é que a data da divulgação está aqui no dia 15 de novembro. Pode. No dia 15 de novembro, você vê? Pode divulgar no dia da eleição. Mas depois do horário da Não, votação. pode. Pode? Durante a votação? Pode. Estranho isso, hein? Geralmente os institutos, para não errarem feio, eles divulgam no máximo no sábado, né? Porque aí eles podem alegar que do sábado para o domingo houve uma variação. Entendi. Agora, eu só vou fazer uma observação ao Partido dos Trabalhadores em Guarulhos. Essa última pesquisa da Govinet, vocês mandaram por e-mail um texto no corpo do e-mail, com número, só que não mandaram os arquivos PDF. Aí eu cobrei, mas cadê os arquivos PDF? Eu não recebi até hoje. Entendi. Então, pesquisa eleitoral tem que vir acompanhada de arquivos PDF, né? Porque é muito fácil você entrar no computador e escrever aqui, o Rabi Kalil tem 32%, não sei o quê. É muito fácil fazer um texto de pesquisa eleitoral. Onde estão os arquivos de PDF? Eu vi que você acompanhou, acho que, se eu não me engano, ela foi divulgada na noite de quinta-feira. Foi divulgado por e-mail, no corpo do e-mail. No corpo do e-mail. Assim não dá, né? No corpo do e-mail. Bom, vamos em frente. Nós temos... Uma observação só dessa pesquisa, que há também uma simulação apenas com um cenário de segundo turno também no questionário. O que eu não acho correto. E vem aí outra pesquisa CNN, né, do Real Time Big Data. Isso. Foi divulgada domingo à noite uma pesquisa Real Time Big Data, né? Perfeito. Não é isso? Isso, foi. Você tem os resultados aí? Eu não me lembro agora. Eu tenho, Pedro, eu tenho os resultados, só estou me procurando aqui, mas está aqui. Na realidade, então, Pedro, foi divulgado, foi um levantamento feito no dia 2 de novembro. Aparece em primeiro o candidato do PT, o Eloy Pettah, com 32%. Aí em seguida vem o prefeito Guti com 26%. A Fran com 7%, Jovino 2%, Adriana 2%, e os demais, Rodrigo Tavares, Eduardo Barreto, Wagner Freitas, Simone Carleto, professor Ariel, professora Sandra, 1 ponto.
Vamos esclarecer o seguinte, muita gente, quando eu divulguei essa pesquisa, me perguntou como é que pode estar empatado tecnicamente se um tem 32 e o outro tem 26. É que a margem de erro é de 3 pontos percentuais. Então, existe a probabilidade do Eloy estar com 29 e o Guti estar com 29. Perfeito. É por isso que o Instituto arrisca dizer que pode haver um empate técnico. Mas há um viés de liderança do candidato do PT, Eloy Pietá, com 32%. Né? O viés é positivo para o Eloy Pietá, com 32%, e o Guti com 26%. O que chama a atenção nessa pesquisa divulgada pelo Real Time Big Data, CNN, é o índice de aprovação e desaprovação dos governos. Você tem fácil aí, Rabi? Tenho. Varia sempre naquele que cai naquele descrédito, né? A classe política é impressionante, Pedro. Em todos os níveis. Em todos os níveis, não importa em qual governo. Do governo Bolsonaro, ele é desaprovado por 46% dos guarulhenses, né? Do governador Dória e do prefeito Guti, desaprovado por 56%. Agora é interessante, vamos voltar ao Bolsonaro. O Bolsonaro dividiu a população, né? Porque desaprova 46 e aprova 47. Ainda ganhou por um ponto, hein? Ele tem um positivo de aprovação a mais que desaprovação. É impressionante, hein? Isso é um reflexo da sociedade mesmo, né? Que a população está dividida em relação ao presidente Bolsonaro, né? Ele consegue ter isso, impressionante. Como você vê que o resultado da eleição presidencial demonstrou que o país ficou dividido, né? Teve essa divisão e permanece isso 2 anos depois. O Dória, como é que está? 31% de aprovação e 56% de desaprovação. E o Guti? 37% de aprovação e 56% também de desaprovação. O Guti e o Dória empatam na desaprovação e o Guti está um pouquinho melhor na aprovação. Na aprovação. Tem uma aprovação melhor que o governador. O que me chama a atenção é essa rejeição ao governo Guti. É forte, é alta. Eu acho que até cresceu. Se nós formos nos lembrar da primeira pesquisa Ibope, falava em 45%, né? Se eu não me engano. Só uma observação que entre a Big Data Real Time e o Ibope, há a convergência, né? Porque na quinta-feira nós vamos tirar essa dúvida, que vem a nova pesquisa Ibope, que aí mostra o inverso, né? Do Guti em primeiro e o Eloy em segundo, mas mesmo assim ambos empatados. Só vou fazer minha observação pessoal. Essa pesquisa está com um delay, uma defasagem de divulgação, né? Sim. Uma semana para divulgar. Outra coisa, o Ibope vai ser divulgado agora quinta-feira. Fecha quarta-feira e divulga na quinta. Eu acho que aí é mais interessante. Essa pesquisa Real Time Big Data é feita por telefone. A do Ibope é feita em campo, né? Olho no olho, entrevistador e entrevistado. Então, essa pesquisa foi encomendada pela Associação Comercial de Guarulhos e deverá repercutir na quinta-feira. E a pesquisa do Ibope tem uma pergunta, digamos, capciosa, né, Rabi Kalil? Ela pergunta para o entrevistado, independente do seu voto, quem você acha que será o próximo prefeito? Quer dizer, encontrou um parente de um candidato que tem 1%. Né? O cara vai votar no parente, lógico. Exatamente. Mas quem você acha que vai ganhar a eleição? Essa pergunta é meio capciosa. Exatamente. Ele quer saber, assim, independente se você vai votar no A ou B, você acredita quem vai vencer a eleição? Porque tem cara que o eleitor vai votar no A, mas eu acho que quem vai vencer é o E. É uma pergunta interessante. É o contraponto. É o contraponto. E uma pergunta interessante também, até para a gente ter uma base, outro questionário bacana assim, interessante do Ibope, o que é o eleitor, qual a cor que ele se considera? Se é pardo, branco, negro? A etnia dele. A etnia. Ele vai fazer essa pergunta para o eleitor. Ele se considera como? Eu achei muito interessante. Pergunta a religião também, né? Pergunta religião, renda, se ele tem celular pré-pago, se é pós-pago,
Celular todo mundo tem, né, hoje em dia. Então aí ele quer saber se é pré-pago, se é pós-pago, se tem Wi-Fi em casa, se não tem. O Ibope não fará projeção de segundo turno, que eu acho correto. Não. A Real Time vai fazer projeção de segundo turno somente com 2 candidatos, que eu não acho correto. E essa Govnet também, né? Também, Pode dar margem para impugnação. Hein? também. Bom, vamos falar agora sobre São Paulo. Ontem o Ibope divulgou mais uma pesquisa. Olha só que interessante. O Ibope fechou ontem e divulgou ontem a pesquisa. Perfeito. Quer dizer, sem delay, né? Sem defasagem, né? Perfeito. Só uma observação, Pedro. Falando da Real, a pesquisa da Real Time, outra pergunta interessante que eles farão também, eles querem saber do guarulhense em quem que eles votariam para presidente da República em 2022. Muito cedo ainda, Eles né? insistem nisso. É muito cedo. É muito, né? Além de ser muito cedo, é uma análise assim que eu não... Eu só vou fazer uma observação em relação, preste atenção ao que aconteceu nos Estados Unidos. Donald Trump é o primeiro presidente norte-americano a não ser reeleito em 27 anos. Isso significa que não foi o Joe Biden que ganhou a eleição, foi o Donald Trump que perdeu. Isso. Ele não conseguiu ser reeleito, ele foi julgado. Donald Trump foi julgado e não conseguiu ser reeleito. Isso é significativo. Eu vou dar 2 exemplos na capital também. Marta Suplicy não conseguiu ser reeleita, né? Fernando Haddad não conseguiu ser reeleito. E é difícil, é muito difícil o prefeito na reeleição não conseguir, né, um segundo mandato. Então, vamos observar isso. Donald Trump perdeu a eleição. Essa é a verdade. Né? E se você observar as últimas 2 décadas e meia que você citou, nas eleições americanas, sempre 8 anos republicanos, Sim. 8 anos democratas. 8 anos republicanos, 8 anos democratas. Sempre o americano, os presidentes sempre reeleitos. Sim. E depois, não que ele faria o sucessor. Por exemplo, o Obama, que é o último, Barack Obama, ele não fez a sucessora, aquela Hillary. Aí foi o Trump. Ele ficou os 8 anos, não houve aquela sequência do sucessor. Né? Então, o americano ele sempre ficou 8 anos com republicanos e 8 anos com democratas. Eu só tenho dúvida até hoje daquela eleição em 2000, do Bush contra o Al Gore, que foi no tapetão lá na Flórida, lembra disso? Aquilo foi um absurdo. Então, pô. E houve 2 recontagens de votos, e as 2 recontagens, os votos não bateram. Então. Os 2 números de votos diferentes. É um absurdo isso. Aí eu vou lembrar que Guarulhos, né? Eu tenho uma memória muito boa também. Eu me lembro que a eleição do De Carlos, em 82, de certa maneira, foi uma espécie de reeleição do Neff Tales. O Neff Tales fez o sucessor, que o De Carlos era o vice do Neff. Isso. Que na época não podia reeleição. Então, aí veio o Pascoal Tomeu, aí o Tomeu não tinha reeleição, mas elegeu no primeiro turno, ele elegeu o Vicentino Papoto. Quer dizer, foi a reeleição do Tomeu. Foi. Né? Foi. E assim foi, né? Você vê, por exemplo, o Eloy Pietá em 2004, ele foi reeleito no primeiro turno. Né? Primeiro turno, se eu não me engano, 52. O Almeida quase foi reeleito no primeiro turno, foi 49,5%. Se eu não me engano, 47 e pouco, 48 e pouco, faltaram, se eu não me engano, 2.800 votos. Não foi 0,5% faltou? Foi mais ou menos isso. Foi, acho que uma diferença, foi menos de 3 mil votos que precisou. Então, a tradição da reeleição é muito forte, né? Muito bem. Vamos falar do Ibope? Aí no segundo turno teve que fazer certas alianças. Que não valeram de nada, hein? Mas ele acabou fazendo certas alianças. Olha, um ponto bem observado. Tudo indica aqui que em Guarulhos há uma grande probabilidade de segundo turno. Não sei, vamos aguardar, né? Tudo é possível. Agora, alguns determinados apoios mais atrapalham do que ajudam, hein? Os 2 eventuais candidatos que ficarem classificados para o segundo turno têm que ficar de olho nisso. Esse cidadão, esse candidato, mais soma ou desagrega? Tem que pensar. Eu daria um conselho, caso haja o segundo turno, eu daria um conselho para ambos que estarão no segundo turno. Né?
Peço voto aos eleitores daqueles, mas evitem a foto das pessoas. Você me lembrou de uma coisa. Você fala, eu quero o voto de um fulano, mas deixa ele de lado. Você sabe onde o Jovino errou feio em 2000, não? Eu sei. O Jovino foi para o segundo turno em 2000, a expectativa é que seria Pietá e Tomeu. Aí o Jovino declarou, eu não quero o apoio do Tomeu. Aí, rapaz. Aí veio o Eloy, falou, não, os eleitores do Tomeu gostam de obras, os eleitores do Tomeu... Pronto. Pegou, o Pascoal Tomeu apoiou o PT. O PT. Pronto, definiu a eleição. É isso. Ô, Rabi, vamos falar da capital? Vamos lá. Vamos lá, continua o impasse na capital. O Bruno Covas cresceu mais. Ele foi de 28% para 32%. Está numa crescente, hein? A pergunta é, existe a chance dele ganhar no primeiro turno? Ainda existe. Só que ela está um pouco polarizada, né? Existe tanto, sem os dois institutos lá, o Ibope e o Datafolha, na capital eles cravam até com mais firmeza. Tem a próxima agora pesquisa, eles vão soltar só no sábado. Datafolha e Ibope. O Ibope. O Ibope sai no sábado agora. Então é que vai ter. Mas já era esperado o Bruno atingir, a expectativa é do atual prefeito lá ir atingir, chegar até sábado com 35, 36. Impressionante a trajetória do Celso Russomano, né? De 26 ele está com 12%. E modéstia à parte, eu disse aqui que ele chegaria em quarto. Ele caminha, viu? Aliás, eu já está em terceiro. Eu vou fazer uma aposta com você aqui em Guarulhos, quem será o quarto colocado. O quarto? Vai ver. 7h39. Agora, o Márcio França oscilou um ponto negativo, de 11% para 10%, mas continua brigando pela segunda vaga. Está na margem de erro lá. O Russomano está com 12%, conforme eu já falei, e o Boulos manteve os 13%. A pergunta é se os petistas vão fazer algum voto útil em cima do Boulos, né? Que o Gilmar Tato está com 6%. Há uma forte pressão para o Gilmar Tato apoiar o Boulos. Sim. E houve também o movimento no sábado, que o Paulo Scaff também de declarar apoio ao Márcio França. Sim. Houve esse movimento também. Baseado nesse movimento do voto útil do petistas para o Boulos, tem também um movimento de bolsonaristas para o Márcio França. Aliás, não entendi porque que o Paulo Scaff não foi candidato nessas eleições. Eu acho que seria a vez dele também. Eu acho que ele está visando o governo do estado, que vai ficar uma lacuna. Então o Márcio França não vem? O Márcio França, ele espera ser prefeito. Então, mas eu espero que a Prefeitura de São Paulo também pare de virar trampolim, né? Que está na hora também. Parou, né? Está na hora. Parou. Só um detalhe interessante dessa pesquisa, é impressionante a rejeição também. O Russomano com 41% de rejeição. Pois é, eu sempre comento isso com o Rabi Kalil e com todos os meus amigos. Pesquisa eleitoral, fique de olho na rejeição. Porque o eleitor brasileiro é que nem reality show, ele vai eliminando. Ele vai escolhendo o candidato dele, vai por eliminação. E nesse eu não voto de jeito nenhum, ele vai eliminando. Então, a rejeição é muito importante, hein? Fique de olho na rejeição. Isso é muito importante. Mais algum destaque, Rabi? Eu acho que a princípio é isso. Uma campanha completamente atípica, diferente. Você não vê grandes volumes nas ruas. Eu acho que quem é candidato a vereador, que está nos assistindo, aproveite essa última semana para falar com os familiares, com os amigos, para amassar o barro, como a gente diz popularmente, que é uma campanha diferenciada, é uma campanha popularmente falando, uma campanha pobre, se comparando com as eleições antigas, com outras eleições. É uma campanha completamente diferente. Eu acho que Guarulhos mudou, eu acho que a pandemia veio para mudar nossos hábitos, nossos costumes. É uma mensagem que eu queria levar, Pedro, trazer aqui para todos os candidatos da nossa cidade, que a gente percebe nas ruas. Passei esse último final de semana nas ruas fazendo reuniões, inclusive até tive reuniões, compromissos que eu deixei de ir por acúmulos de agenda,
e que a gente percebe, eu percebi isso nessa campanha. As pessoas mudaram, os eleitores estão diferentes, né? Eu acho que a internet é uma ferramenta importante que veio para ajudar, mas são certos indivíduos que fizeram da internet uma má ferramenta, porque a internet é uma excelente ferramenta que veio para facilitar a vida da população, né? Então, assim, é igual a moto. A moto, ela não é perigosa. Quem faz a moto ser perigosa é quem monta nela. Uma faca é para dividir o pão ou para matar uma pessoa. Né? Perfeito. Né? A gente tem que deixar. Então, é esse conselho que eu daria a todos os candidatos. É uma campanha atípica, completamente diferente. Claro que você vê campanhas nas ruas com mais visual, tal, que é o poderio financeiro de cada candidato, que você não pode comparar o Fórmula 1 com o Teco-Teco. Aí é o poderio de cada um. Aí que é natural o mérito também Rabi, do candidato. Eu estou observando o seguinte, eu acho que alguns partidos não farão vereador, hein? Muitos, tem também. Né? Tem isso. Eu acho que caberia até uma sugestão que você fez. Vamos fazer? Vamos fazer, eu aceito. Então eu e o Rabi, nós vamos fazer uma lista dos 5 mais prováveis votados por partido. Por partido. Daqueles com candidatos registrados, bonitinho. Vamos fazer uma. Aí tem que fazer uma live, né? Vamos fazer uma live. Tá feito uma coisa. Dá para fazer quando? Tá feito. Amanhã? Você prefere amanhã ou você quer fazer na sexta, 2 dias antes da eleição? Você quer fazer amanhã? Você quer causar um alvoroço na cidade? Meu Deus. Vamos fazer amanhã. Pensou? E se o candidato não vê o nome dele nas 5? Amanhã às 8 da manhã vamos fazer uma live? Vamos fazer a live. Tá marcado então. Vamos com os mais possíveis votados. Os possíveis, Tá certo? Tá certo. Os top 5. Os top 5. De cada partido. Obrigado, Rabi. 7h44, um rápido intervalo, produção.